Bom dia a todos, irmãos e irmãs. Queremos hoje, nesta quinta-feira, olharmos um pouquinho para aquilo que nos diz a primeira leitura, retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu amor, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra da salvação. Vejam, primeiro nós precisamos compreender bem que os atos que nós lemos nestas semanas pós-Páscoa, o livro dos Atos dos Apóstolos. O livro dos Atos dos Apóstolos, como já diz o nome, é o livro da Bíblia que explica e mostra a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, depois de sua morte, ressurreição e ascensão. Então, aquilo que aconteceu posteriormente, aquilo que aconteceu depois que Jesus já havia subido aos céus. Enquanto que os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelistas que a gente chama, eles mostram o Evangelho, e o Evangelho é a vida de Jesus. Então eles 4 mostram sob visões um pouco diferentes, um de cada um pouco na sua perspectiva, a vida de Jesus. E os Atos, então, dos Apóstolos, aquilo que vem depois. E hoje nós vemos uma parte em que os discípulos são levados ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. O Sinédrio era como que uma autoridade judaica, um local onde ficava o sumo sacerdote, onde eles reuniam-se, era o conselho dos anciãos, talvez por assim dizer. E eles, este mestre, então, do Sinédrio, o sumo sacerdote, pergunta e diz aos discípulos que já havia mandado eles pararem de espalhar e falarem de Jesus. Eles haviam desobedecido às suas ordens e mais, diziam que eles eram responsáveis, os sumos sacerdotes, pela morte daquele homem. Aquele homem nós sabemos que é Jesus. E os discípulos não ficam quietos. Os discípulos agem com coragem. Uma coisa muito mais forte do que o normal, uma coragem maior do que aquela que nós temos no dia a dia. Porque não era uma coragem humana, era uma coragem que vinha inspirada pela ação do Espírito Santo de Deus. E pela ação do Espírito Santo, Pedro e os outros discípulos não tinham mais medo. Espalhavam a boa nova para todas as pessoas. E disseram ao sumo sacerdote: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens.
cada um de nós também precisa experimentar a força do alto em nós, em nosso coração, para podermos suportar os acontecimentos dos nossos tempos, que são talvez um pouco diferentes dos acontecimentos do tempo de Jesus, mas também são difíceis. Temos as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas tristezas. Mas se nós nos deixarmos ser instruídos pelo alto, se nós nos deixarmos ser levados pelo Espírito Santo, se formos como estes apóstolos, cheios desta coragem, nós vamos adiante, porque nós temos a força que vem do Pai, a força que vem de Deus. E esta força nós recebemos cada vez que vamos à Santa Missa, a cada dia que comungamos do corpo de Cristo, que é a própria força do Espírito Santo. Peçamos que, por intercessão de São Pedro, padroeiro de nossa paróquia e primeiro chefe da Igreja, que nós também possamos ter a força que estes apóstolos tiveram para, nestes nossos tempos atuais, levarmos adiante a obra evangelizadora de Deus. Um bom dia e que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.